não é algo, sabe, não é algo que a gente se vê, é algo que a gente demonstra, sabe? A fé é aquilo que você revela acreditar quando está em apuros. Quando as circunstâncias chegam na tua vida, quando a dificuldade chega na tua vida, o que é que tem mais peso sobre você? A palavra de Deus ou o vento que está soprando sobre a tua vida? Se é o vento que está soprando sobre a sua vida, você não tem fé o suficiente naquilo que Deus está declarando ao seu respeito. Quando aquela tempestade chega no barco, a tempestade não põe medo nos discípulos. A tempestade revela o medo dos discípulos. A tempestade não diminui a fé dos discípulos. A tempestade revela que eles não estavam totalmente alicerçados nas palavras de Cristo. Deixa eu te dizer uma coisa: você só tem governo sobre as tempestades que você consegue descansar. Porque os discípulos não podiam dizer: vento, se acalma, vento, cala-te e mar se acalma. Por quê? Porque eles não conseguiam descansar no meio daquela tempestade. Mas Jesus era o único que descansava no meio da tempestade. Então ele se levantou e disse: ei, vento, cala-se. Ei, mar, te acalma. Sabe por que Jesus tinha autoridade para dizer isso? Porque ele descansava em meio àquela tempestade. A tempestade não tirou a paz que estava dentro de Jesus. Aleluia. A tempestade não arrancou de Jesus a confiança que ele tinha no seu Pai. Mas sabe o que acontece? Na primeira dificuldade, na primeira luta, na primeira adversidade que vem, a gente começa a duvidar das promessas. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: não duvide das promessas, duvide das suas dúvidas. Não duvide das promessas de Deus, duvide das suas dúvidas. Porque se Deus está no barco contigo, Ele vai acalmar a tempestade. Porque se foi Ele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Se foi Ele que te chamou, Ele vai te sustentar. Se foi Ele que te deu o sonho, o projeto, Ele vai te sustentar. E talvez você está olhando para mim e diga: Israel, mas isso aí só serve para quem vai pregar e para quem vai cantar. Nada disso, cara. Se Deus colocou no teu coração o desejo de entrar numa faculdade, numa universidade, e você olhando para dentro da tua casa, você diz: a minha mãe e o meu pai, é impossível, eles não têm condição, eu não tenho condição de pagar uma faculdade, de entrar numa universidade. Deixa eu te dizer uma coisa: aquilo, quando você diz eu não tenho condição, é impossível aos meus olhos, aí Deus diz: não te preocupa não, porque eu coloquei isso no teu coração. E se eu coloquei, eu estou providenciando o método de você chegar até lá. Aleluia. Israel, eu quero entrar na faculdade, mas a minha mãe recebe um salário, e a mensalidade da faculdade que eu quero, Israel, é 6.400. A minha mãe não tem condição de pagar isso. Deixa eu te dizer uma coisa: a Bíblia diz o seguinte, lá em Salmos: descansa no Senhor, entrega os teus caminhos a Ele, e o mais Ele fará. Mateus 6, Jesus vai dizer: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. No mesmo capítulo 6, Jesus vai dizer: olham os pássaros, não plantam, não colhem, mas eles comem. Olhe para os lírios dos campos, eles não trabalham,
mas nem Salomão em toda a sua glória se vestiu tão bem como ele. Será que essas coisas são mais importantes do que vocês? Os discípulos estavam preocupados com o amanhã, e Jesus estava dizendo para eles: ei, se o meu Pai providencia o alimento às árvores, se o meu Pai providencia o alimento para os pássaros, se o meu Pai providencia a chuva para a terra, Ele não cuidará de você? Se Ele cuida da sua criação, Ele não cuidará dos seus filhos? Sabe, o que nós precisamos não é, cara, de mais uma mensagem bonita. O que você precisa não é mais de um chaba, de que alguém venha e coloque a mão na tua cabeça e diga: eis que eu te digo, minha filha, que eu te escolhi para vencer, que eu te dei um chamado. Você não precisa disso, você já recebeu inúmeras vezes isso. O que você precisa fazer é o seguinte: é começar a acreditar nas promessas de Deus e ter iniciativa para viver aquilo que Deus prometeu para você. Tenha iniciativa.